Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aon Maker e eu fiz uma pausa dos vídeos que eu estava gravando por causa do fim de ano e vamos continuar na parte 2 daquele módulo de RPG, onde eu vou ensinar vocês a estar criando um sistema de inventário para armazenar seus itens e equipamentos. Então vamos lá, beleza. Inicialmente eu ia criar o inventário com esses sprites aqui apenas. Vou abrir aqui com fotos. Isso aqui é o menuzinho que eu até criei, só para poder clicar no inventário antes de entrar, mas lá eu nem vou usar ele. Isso aqui é o cursor, e isso aqui seria a janela onde apareceriam os itens. E como que esses itens iam aparecer? Igual esses aqui, ó. Vamos ver aqui, eu venho aqui no RPG Maker. Ele tem um menu nesse estilo aí. Vou dar um play. E pronto, ó. Na hora que clica no item, aí não tem nenhum item, mas apareceriam todos os itens aqui. Seria essa janela que eu ia fazer. Mas eu mudei de ideia porque, afinal de contas, o melhor inventário para mim sempre foi e sempre será o de grade. Não é aquele estilo Resident Evil 4 que você ocupa espaço mais de um com item, não. Cada slot vai ocupar espaço de um item, normalmente, enfim. Então vamos criar uns sprites simples aqui, já que eu não peguei nenhum pronto dessa vez. Primeiramente, o que a gente precisa de cada slot? Eu não preciso de muita frescura com eles agora, não. Eu vou criar de 48 por 48 para armazenar os itens e ficar bonitinho. Vamos por qualquer contorno. E a cor dele vai ser marrom. Certo. Feito isso, temos o slot. Vamos salvar. Slots. Pronto. Agora a gente precisa de um seletor para o slot. Quando você passar o mouse em cima dos slots, vai dar que você está selecionando ele. E como é que vai ser isso? Vai ser esse slot, porém verde. E com nenhum contorno. Aí eu salvo como slots selecionados. Feito isso, eu vou criar o BG, o fundo do inventário. E como que ele vai ser? Ele vai ser inicialmente cinza, para mim poder fazer as comparações lá de largura, altura, tudo certinho. Então pode ser desse tamanho mesmo, não faz muita diferença não. Se o seu slot tiver trabalhadinho, tiver com inventário, tiver com contornos e tudo mais, o bom é você deixar a imagem grande, porque depois para ficar pequena ela fica de boa e vai até o tamanho dela. Se você deixar pequena para esticar, ela fica muito ruim. Eu, como no caso vou fazer só um quadrado, por enquanto, isso aqui mesmo tá mais do que suficiente. Então seria slots, não, seria inventário, BG, background. Feito isso, para o momento agora temos todas as imagens que precisamos. 3 quadrados e também esses itens aqui, que é o que a gente vai guardar dentro deles. Eu estou estudando um esquema de armazenamento de dados com comparação de texto, picar o texto, fazer aquela comparação de tal coisa ser tal coisa, para fazer um inventário bem mais trabalhado e tudo mais. E quando eu terminar eu vou lançar um vídeo muito melhor. Mas por enquanto eu vou fazer do jeito mais... É fácil, mas ele cria muitas arrais, porque ele vai usar uma para cada slot no caso. Então se você tiver... É impossível, né? Mas se você tiver 500 baús no jogo, você vai ter muita variável para ser trabalhada. Apesar que isso não vai gerar lag, né? Enfim. E nem você vai ter que mexer nisso. Então vamos ao vídeo, que já deu 4 minutos, mas já avisando que vai ficar um pouquinho grande, provavelmente. Eu já abri aqui o projeto. O sistema de menu, como eu disse para vocês, está pronto. Você aperta a tecla M e ele cria esse menu aqui, vai até o final, volta,
O personagem está mexendo junto porque eu nem configurei. Eu ia fazer do outro jeito que eu disse, mas agora nós não vamos usar esse menu. Então eu vou desativá-lo. Clique em editar, ativar no início, desativa e pronto. Feito isso, vamos lá. Eu vou apagar esse inventário, esses itens aqui que eu criei antes, porque ele não vai ser necessário. Feito isso, a gente tem que começar pela lógica, como sempre. E o que a gente vai precisar nesse inventário? A gente vai poder usar ele para o herói e para qualquer baú do jogo. É isso que a gente quer. Para ele ficar bem feito, a gente tem que entender que a gente pode criar vários outros, senão não está bem feito. Então vamos pela parte gráfica, montar o inventário. Primeiramente não tem jeito, vamos ter que usar funções, porque senão fica muito desorganizado. OnFunction, vamos pôr inventário. Inventário vai ser a classe mãe. Agora os parâmetros, inventário ponto criar. Inventário criar, certo? Feito isso, eu vou colocar aqui um evento onKeyPressed. Quando eu pressionar Escape, eu quero que abra o inventário, para eu poder ficar testando o tempo inteiro. Certo, feito isso, temos a função e temos como abrir o inventário, mas não temos sprite nem programação. Vamos importar. Slots. Slots selecionados e background. Feito isso, vamos no início e colocar para deletar tudo que diz respeito ao nosso inventário. Na hora que eu for fazer os testes, eu quero que tenha só os inventários que eu criar, só os slots que eu tiver criado. Beleza, não tem nenhum deles. Quando eu criar, o que eu quero que aconteça? Isso aqui já não vai ser tão simplesinho. Vou criar dentro de um grupo, porque eu vou precisar de variáveis locais. Local QT. Isso aqui vai armazenar quantos slots eu quero que tenha. Então vamos lá. Inicialmente você cria o background. Você vai em Create Object, Background, Layer GUI no 2. Vamos fazer o seguinte, vamos criar ele no centro. Inteiro, original, window widget, /2. Copia e cola. Mesma coisa, só que com a altura. Feito isso, está criado no centro. Agora, eu tenho que entender que esse daqui tem 48 de altura e largura. E eu penso assim, quantos slots você quer que sejam criados? Vamos supor que esse inventário aqui vai ter 4 slots. Então, ele vai criar no centro, menos 48 vezes 3. Faça esse cálculo reservado. /2. Beleza? Vamos agora arredondar esse inteiro aqui para todo esse cálculo e ver se ficou bom. Feito isso, eu vou esticá-lo, porque ele está pequenininho por enquanto, só daquele jeito que a gente criou. Set size, self widget, self height. Pronto. Ele está 48, então vezes 3. Deixa eu ver quanto que eu pus aqui. Vezes 3, certo. Feito isso, vamos ver como está. Certo, ele criou o espaço certinho para 3 slots. E como eu pus /2 para que o inventário fique centralizado na tela. Para mim ver se isso está certo, eu vou criar um pouco mais de slots. Eu vou criar 6 slots e ver se está criando no centro mesmo, ou se eu estou louco aqui e fazendo cálculos absurdos e ridículos que não tem nada a ver. Eu não devia ter feito /2. Eu usei a lógica, aquela lógica comum de criar no centro da tela, só que com o /2 eles foram muito para trás.
Vamos tentar fazer o número em inteiro sem a divisão e ver o que vai acontecer. Não. Ele foi lá pra puta que pariu. Parece que eu tinha que deixar do jeito que tá, porém eu tinha que somar em vez de subtrair. Vamos fazer esse teste. Inclusive, o problema de você odiar matemática nos seus períodos de escola, pessoal, é isso. Feito isso, o inventário está no mesmo lugar que estava para a esquerda, porém para a direita. Então vejamos. Eu coloquei ele e ele está no mesmo lugar. Porém, eu quero que ele volte e fique centralizado ali na tela. E eu não vou abrir mão disso. Então eu vou dar uma pausa só para mim pensar em como que vai ser essa conta aqui. Beleza, pessoal? O que eu fiz não foi complicado, não. Eu só deixei ele onde ele estava na direita e diminuí o tamanho dele /2 e ficou certinho. Só que você tem que entender que ele tem a parte para baixo também. E quantos slots eu quero que ele tenha para baixo? Eu quero que ele tenha só um slot para baixo. Então eu vou colocar aqui vezes 2 o tamanho. Beleza? Assim ele vai ter 2 fileiras de slots. Sua programação não vai estar bem feita se o inventário não estiver ficando perfeito com os slots que você definir na hora. Tipo, não é aquela coisa que você programa assim e ele vai ficar sempre fixo desse jeito. E para você adicionar ou remover slots, você tem que reprogramar. Não, você tem que fazer lá a programação certa para ela criar quantos slots você definir. Feito isso, tá certinho, tá centralizado, ok. Só que eu estou enganado porque eu imagino que a parte de baixo não esteja centralizada. Só que isso aqui é uma configuração aqui mesmo rápida, aí quando eu for criar mais para ver, eu posso configurar. Feito isso, temos o fundo. O fundo vai ser preenchido com a quantidade de slots. Como eu disse, você deixa uma configuração aqui para slots quant. É a quantidade de slots que tem. Vão ser 8 slots, se eu não me engano, ao todo. Não. Vão ser 6 slots, que eu só criei 3 espaços, ao que parece. Então é o seguinte. Agora vem o comando while, que significa faça enquanto. While. Enquanto a quantidade local for maior ou igual a 1, vai repetir os comandos que eu vou dar aqui. E aqui em cima, antes de iniciá-lo, eu quero passar o parâmetro local QT igual a slots quant. Pronto. A variável local já tem o valor que você definiu na global. E enquanto tiver maior ou igual a 1, ela vai criar um slot. Esqueci de um detalhe. Você cria aqui a variável x e y. O computador tem que saber onde que vai criar. E onde que é esse x e y? Você define agora. Local x vai ser igual a inv_slots ponto x, quer dizer, inv_bgx, e o y igual ao y. Esse é o inicial. Enquanto estiver criando, vai criar no local x, local y. E aqui é onde a gente vai mudar o x e o y. O x e o y é o início dele, só que a gente aumentou a largura dele, certo? Então não vai ser assim. Vai ser o x menos a largura do inventário /2. Aqui, provavelmente, se eu não estiver enganado, o slot ainda vai ficar do lado de fora. Então a gente põe mais. Eu estou setando o valor da variável pensando que eu estou mexendo dentro do slot.
mas aqui ele não vai ter criado slot ainda, ele não vai ter o valor para pegar. Então eu olho aqui quantidade, que no caso eu já sei, e coloco aqui mesmo, mais 48/2, que é o tamanho do slot. Feito isso, tem que estar certo a posição X. E o Y, ele é a mesma coisa basicamente, porém você muda o X para o Y e a largura para a altura. Só que você está criando para cima, então não, mas aqui está certo, ele vai subir e na hora ele vai descer a quantidade do inventário, mesma coisa. Feito isso, vamos acreditar que está certo, criar. Depois que eu criar cada slot, eu vou subtrair da quantidade, porque o computador já fez o que ele tinha que fazer, de criar a quantidade. Mas não é só isso. Eu vou adicionar uma posição ao local X, que vai ser mais 48. Porque eu não quero que o próximo slot seja criado no onde o primeiro foi, tudo um por cima do outro. Feito isso, está quase certo, porém tem alguma coisa com problema. Eu quero fazer uma checagem. Antes de criar, eu quero olhar se o local X é menor a inventário bg.x menos inventário largura barra 2. Na verdade, aqui não é menos, aqui eu quero checar se é mais. Eu quero checar se é assim, ó. Menos 48, acredito que seja inteiro. Vamos ver se o cálculo está certo. Que aqui eu quero checar para... Porque aqui eu quero checar quando ele chegar no final, ele tem que descer uma fileira. Quando ele chegar no final, eu vou adicionar 48 à posição Y. Enfim, é isso. Vamos testar para ver a merda que deu isso aqui tudo. E eu estou usando ESC. Certo, pessoal. Aqui a gente já pôde testar que ele está criando no início e está descendo a fileira. Porém, eu tenho que, na hora que ele descer a próxima fileira, eu tenho que zerar a posição X para começar. Mas tem mais coisa errada ali, com certeza. A posição X não tem que ser zerada. Aí eu falando merda de novo. Ela tem que voltar para onde ela era antes. Se eu zerar, ela vai lá para o início do mapa. Feito isso, está certo. Ele cria e só a configuração de passar para a próxima fileira está errada. Porém, ele está criando na primeira e na hora que ele acha que acabou, ele passa para a segunda. E assim por diante. Vejamos. Quando o X for... eu acredito que eu tenho que colocar enquanto o X for maior. Porque afinal, quando for menor, ele vai poder criar. Vejamos se eu não estou fazendo mais merda aqui. Não, eu não estou fazendo mais merda. Realmente era isso mesmo. Porém, falta um espaço aqui. Quando for... É só eu remover esse 48 aqui. Pronto, pessoal. Ele já está criando o inventário direitinho. Aí, o que acontece? Só que eu me enganei, porque eu achei que eu tinha colocado 3, mas não é, eu coloquei 6. Então, ao todo vai ter 12 slots. Então, se eu colocar aqui 12, é o que eu falei sobre a boa programação. Se eu colocar 12, eu não preciso mexer em nada lá embaixo, porque a configuração que eu fiz já vai decidir por mim. O que acontece se eu colocar 36? Vejamos. Perfeito, galera. É isso aí que acontece. Quando você programa direitinho, você não precisa ficar mexendo nos seus comandos. Se você programou direito, você só vai mudar as suas variáveis e o comando vai fazer por você. Lembram que eu disse sobre largura e altura? Ele não está centralizado. É só essa questão que existe. Vamos por
Vamos pôr que o inventário vai ter 3, né? Ele vai ter uma fileira a mais, então ele vai ter 18 slots, vamos ver. Para a gente poder configurar o centro dele na parte Y. Beleza, só que eu não sei se tá... ele tá descendo, não tem como ele não tá descendo não. Porque afinal, isso aí não é nada complicado, é só um vezes 2 vezes 3 ali. Ele ainda não está centralizado. Vou colocar vezes 6. Só que aí eu não coloquei para preencher com todos os slots não, porque não importa. Parece que essa porra está centralizada direito, mas isso é impossível. Isso é inaceitável, pessoal. Tem que estar errado isso aqui. Ué. Certo, já que eu estou completamente louco e aqui está certo por algum motivo, beleza então. Vamos colocar só 12 e aqui é só 2. Feito isso, vou salvar. A parte gráfica está criada. Agora é o seguinte, você vai precisar dos itens. Você vai criar uma array aqui para os itens, certo? Isso aqui vai ser seu banco de dados. Você coloca aqui a largura 0. E uma array para os inventários. Beleza? Mas aí a gente não é tão idiota, então a gente vai colocar inventário em vez de inventários. Beleza. Feito isso, eu vou colocar aqui. Isso aqui é a função inventário. Isso aqui tem a ver apenas com inventário. E agora a gente vai chamar um novo grupo que vai cuidar dos itens DB. Banco de dados de itens. Database. Estamos criando uma nova função para adicionar itens na database. add item. Beleza, pessoal. Deixa eu copiar e colar para ficar tudo fácil aqui. Porque é isso aí. Já temos comando. Isso a gente vai usar no start of layout ou em alguma variável que a gente definir. Eu prefiro usar uma variável, ó, database 0. Em vez de usar no início do layout, eu deixo uma variável em 0. E como é que ela vai ser carregada? Quando o database estiver igual a 0, eu vou criar os itens e no final eu vou setar esse valor igual a 1. É assim que eu gosto de fazer, eu não gosto de depender daquele trigger não. Eu posso deixá-los aqui mesmo. Feito isso, eu vou importar os itens. Ah não, eu já importei para o outro projeto e é o seguinte. Ele está apenas com os frames aqui tudo certinho. E eu no meu, eu crio mais animações. Por quê? Se você quiser fazer um item animado, é só você definir o gráfico e tudo mais. É facinho configurar isso, não tem problema não. Mas nessa daqui nós vamos usar só os frames. Agora, vamos lá. Lembrando que é você que decide como que você vai fazer os frames, a animação, tudo por aqui, ó. Parâmetro 1, o nome do item. Poção é o nome do item. Aí aqui o tanto de stack que vai ter, quanto que vai curar e tal. Você define como que o item vai ser. Qual que é o frame desse item? 0. Por enquanto é só disso que a gente precisa. Pronto. Quando eu adicionar um item, o que vai acontecer? Lembrando que a gente trabalha com parâmetro 1 e 2. Eu vou criar um objeto aqui de variável itens e pushback nele. Vai sempre jogando para trás, assim vai ficar tudo organizadinho do jeito que você pôs aqui, ó. Pushback parâmetro 1. Já temos o nome dentro da variável. Copia e cola parâmetro 2. Feito isso, você tem o nome e o frame. Feito isso, pessoal, a gente já tem
os dados do primeiro item salvo. Eu ainda não deletei a variável que já tinha inicialmente, então ficou aqui o 0. Agora essa daqui é a que a gente criou. Nós já temos uma poção nela. Vamos colocar aqui no banco de dados para inicialmente ele destruir o inventário e o itens. Depois, né? Destruir depois. Antes, quer dizer, destruir depois, aí quebra a gente vai criar e depois vai destruir. Certo, agora que nós já temos o item, a gente tem que configurar os slots. E o inventário, ele vai funcionar desse jeito. Você vai dar um ID para ele. Uma instância serve. Já que esse objeto não vai ser destruído mesmo ao mudar de layout, a menos que você queira, você pode pôr variável de instância nele aqui, onde 0 não vai ser porra nenhuma, 1 vai ser o inventário do personagem e os outros vai ser, você põe um baú no mapa, define o ID lá e pronto. Beleza. Feito isso, é o seguinte, para cada slot que existir, você quer que cria um inventário. Para cada slot, eu crio um inventário. E qual que vai ser o ID desse inventário? Vai ser 1. Aqui eu coloquei para criar e eu não decidi que é o do herói, ou que é de baú, ou que é de porra nenhuma. Então vai ser aqui em cima que eu vou definir o ID desse inventário que eu vou criar. Vai ser o inventário de D1, função para o parâmetro 1. Então aqui em vez de eu pôr 1, eu ponho function param 1. Beleza, já está criando com ID 1. Mas aí vem a questão. Quando for criar o inventário, para começar eu tenho que, na hora que eu criar ele, se ele já estiver aberto, eu quero que feche. Então deixa eu só lembrar aqui como que eu faço essas configurações. Primeiramente eu vou passar isso aqui para cá. Vejamos, pessoal. Bom, cada inventário ele vai ter o seu ID exatamente igual. Vamos criar uma família aqui. Colocar o BG, o seletor, os slots, tudo. Inventários. E aqui vamos colocar uma variável em distância em inv id. Feito isso, na hora que a gente criou, a gente já pode vir aqui e colocar o ID em função parâmetro 1. Beleza? E o slot, dou um replace object aqui. Ainda não tem o seletor não faz diferença. Agora que sempre que criar ele vai ter um ID, na hora que, antes dele criar, vou copiar e colar aqui. Aí eu deleto essa porra toda, deixo só essa parte aqui. Antes dele criar, ele vai pegar, no sistema, ele vai pegar pela comparação um BG que tenha o inventário ID igual ao que o cara está tentando criar. O cara está tentando criar um inventário com ID 1. Então ele vai pegar o BG com parâmetro 1. Aí aqui embaixo eu faço essa mesma quase a mesma comparação. Se o inventário com o ID 1 count, ou seja, se o contador de inventários que tiverem com ID 1 for maior ou igual a 1, é porque já está aberto o inventário. Caso não esteja, eu vou criar. Caso ele já esteja aberto, eu vou apenas destruir. Aí eu venho aqui, depois que eu destruir, não, né? Antes, na verdade. Pego também os slots, que não. Por isso que eu gosto de pôr os nomes parecidos. Inv igual a função para 1. Se ele tiver aberto, eu vou pegar também os slots, vou destruir. Para evitar desse código aqui dos slots não funcionar, porque esse vai rodar primeiro e vai destruir ele, eu só crio um outro evento aqui e põe para destruir. Só que ele ainda vai criar novos inventários toda vez que ele for se abrir de novo.
Vamos fazer o teste. Ele já está abrindo e fechando. Agora vamos ver sobre as variáveis de armazenamento e inventário. Que toda vez que ele abre, ele está criando novas. Isso não pode acontecer. 12, 24, 36. Agora a gente tem que checar na hora de criar um inventário. Eu vou checar se esse inventário já existe ou não. Como isso? Do mesmo jeito. Pegar o inventário, o ID tiver assim. E se o count tiver maior ou igual a 1, quer dizer, se tiver menor ou igual a 0, eu acredito que aqui na verdade eu esteja fazendo com um erro, porque na verdade vão ter vários com parâmetro 1, então eu acredito que eu fazendo isso aqui ele só vai criar um. Deixa eu ver se eu estou certo. Não, ele não está criando nenhum na verdade. Beleza. No meu outro projeto eu rodei um for para configurar os slots. Então vamos fazer a mesma coisa aqui. Fica mais fácil de configurar. For each para cada slot. Para cada slot que não tiver configurado, eu sempre faço isso, para mim poder adicionar qualquer configuração futura depois para configurar ele. Para cada slot que não tiver configurado, eu vou não. Aqui ainda está errado, não foi assim exatamente assim desse jeito que eu fiz da última vez. Porque se eu fizer assim vai rodar mais uma vez só do mesmo jeito. Uma pausa rapidinha para mim pensar nessa lógica. Bom pessoal, dei muito mole. Esqueci de um fator. Eu tenho que criar aqui uma variável distância que eu já criei, do ID do slot também, cara. E aqui local slot ID, que vai iniciar sempre em 0. Na hora que eu criar esse negócio aqui, esse inventário, eu venho aqui, eu quero saber qual, além de ser qual o ID do inventário, eu quero saber qual o slot que ele está servindo. Slot ID vai ser igual a slots, não, vai ser igual a local slot ID. E quando eu criar o slot ID vai ser igual a local slot ID. E local slot ID, depois que eu criar um, vai adicionar mais um, passar para o próximo, sempre, certo? Beleza. Então aqui eu vou setar ele antes de adicionar o local slot, que eu pus um para o X aqui, porque senão ele vai iniciar com o valor errado. Certo pessoal, eu adiciono aqui o ID igual a 1 e depois ele vai passar para o próximo já com o valor de 2, depois 3, enfim. E assim por diante. Feito isso, antes de criar o armazenamento dele, eu vou pegar o inventário que está com ID igual ao que eu estou criando. E feito isso, eu quero pegar o que tiver com slot ID igual a local slot ID. Não, porque aqui vai ter adicionado mais um ao valor de slot e aí a gente vai fazer errado. Então, eu vou fazer pela configuração aqui embaixo mesmo. Para cada slot que não tiver configurado, eu vou pegar o inventário que tiver com o ID não igual ao parâmetro, mas igual ao slots. Slots.slot ID, essa configuração aqui embaixo, depois vai ser slots
inventário ID. Quero que pegue o que tiver com inventário ID igual a ele e o que tiver com ID igual a ele. Se o count for maior ou igual a 1, se existe um inventário desse jeito, se não existe, eu vou criar. Estava com variável local, então não deu para importar tudo. Se eu for criar e não tiver nada, eu vou pegar o ID do slot, quer dizer, do inventário, e depois o ID do slot, para o slot ID, variáveis diferentes. Depois dessas configurações todas aqui rodarem, eu quero que o slot considere-se configurado. Feito isso, pessoal, certo é que toda vez que eu abro, na primeira vez que eu abrir, ele cria as variáveis, e da segunda para frente, ele só cria os sprites. Vamos ver se está certo. Primeira vez que eu abri, ele ficou 12. A segunda ainda ficou 24, ainda tá errado. Mas vamos só olhar aqui se o slot está carregando as configurações. ID, slot, tá tudo certinho. Agora, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Depois que eu terminar esse bugzinho aqui, descobrir o que eu estou fazendo de errado aqui, eu vou parar e vou criar o próximo da parte 2, que vai ser terminando esse inventário. Feita essa parte aqui, o resto é molinho. Beleza, pessoal? Vou dar uma pausa aqui porque o vídeo já está grande demais, só para ver o erro aqui. Eu falo para vocês qual que foi o erro. Bom, pessoal, voltando ao vídeo, eu já descobri o problema e é o seguinte. Eu sempre pensei que as variáveis locais não precisavam ser limpadas, porque elas iniciavam com esse valor aqui e faziam a leitura do sistema depois. Eu não sei se foi depois da atualização e tal, afinal eu nunca tive esse problema. Mas agora tem que limpar. E eu coloquei o valor aqui do ID em 0. E agora está funcionando perfeitamente. Os comandos eram aqueles mesmo. Eu pegava aqui o que tivesse com o ID do inventário e aquele slot, veja, e dava uma olhada se a contagem era maior ou igual a 1, se ele existia. Se não, eu criaria ele. E fazendo a configuração aqui, eu acabei olhando o ID do slot, ele estava indo para 100 e poucos e tal. Por quê? Cada vez ele ia aumentando mais e mais e mais e mais. Então quando eu crio aqui, ó, vai para 12 variáveis criadas. Se eu fechar e criar de novo, já não vai para mais, porque ele já tá criado. Assim como os slots, ó. Tá criando com o ID certinho. Ó, o ID do primeiro é 0, normalmente. Já o ID do segundo é 1. Enfim. Eu até abri um outro projeto meu aqui para olhar a configuração que eu fiz, porque eu tava pensando que assim, será que eu tô louco? E este projeto, Lostcraft, é um projeto que eu tô fazendo estilo jogos de criação, Minecraft e tal, como você pode ver, tem a HUD tudo direitinho, o sistema aqui dos itens. Tem um sisteminha de criação aqui, onde fica vermelho quando não pode criar, quando fica muito longe do personagem. O inventário dele é basicamente igual ao outro. Só está com um slot disponível, só que eu já criei o BG dele. E eu dei um limite aqui nesse caso, né? 3, 6. Aqui são 6, 12, 18 slots podem ser criados ao todo. Você pega um item, ó, aí você pode abrir o seu menu de equipe, tem a barra de duração desse item, aí tem um sistema de equipamento visual também. Enfim, tá ficando bem completinho. Mas aí você pode transformar em piso também na hora de colocar, ó, segurando a tecla Ctrl. Você pode ultrapassar esse e não pode ultrapassar o outro. Mas enfim, o que eu quero mostrar mesmo é só o inventário. Ele está funcionando perfeitamente e estava exatamente igual. Porque nesse daqui eu estou colocando a variável em 0, já no outro não estava. Vou fechar esse projeto aqui. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, eu não coloquei o esqueminha de fechar, nem de arrastar e soltar, porque o que a gente quer por enquanto é só essa base aqui. Entenda que a gente já cria um inventário
no tamanho que a gente quiser e está funcionando perfeitamente. Ele cria a quantidade de slots e a quantidade de variáveis para armazenar exatamente igual. BG é um só, como vocês podem ver. E enfim, está funcionando perfeitamente, galera. Agora eu só vou dar uma pausa para me fazer um teste aqui. Voltamos ao vídeo, galera. O que eu estava fazendo aqui? Eu criei para que o inventário tivesse um espaçamento dos lados e coloquei o Behavior Pin para que ele ficasse desse jeito aqui. Behavior Pin nos slots para ele se grudar ao seu inventário. O espaçamento foi feito assim, ó. Na hora de criar, para começar eu defini aqui largura e altura que o inventário vai ser criado, não vai ser mais automático, pelo menos por enquanto. 48 vezes 6 significa que ele vai criar um espaço de 6 slots em cima, que é o tamanho dele 6 vezes, e ele vai criar duas fileiras, o tamanho dele vezes 2, certo? Aí aqui no set size eu coloquei para ele ser criado no parâmetro 2 e 3 que a gente definiu, mais o espaçamento, que é 20. Aí eu defini como 20, você define como quiser. Aí no posição local x e y você deixa o cálculo que estava e só adiciona o espaçamento /2. Tanto no x quanto no y e aqui embaixo. Feito isso vai ficar do jeito que estava. Coloca pin para ele se grudar e por fim a última coisa. Aqui no slot selecionado você coloca o ID do inventário que ele está selecionando e o ID do slot, certo? Feito isso, na hora que ele for ser configurado, na hora que ele for ser criado aqui ele é só um sprite representativo, então ele não vai ser criado ali embaixo, ele vai ser criado aqui, ó. Na hora de criá-lo, eu vou criar por cima dele o slot selecionado. O slot selecionado vai ter o Behavior Pin e ele vai se grudar ao último slot que foi criado, ou seja, a ele. Pronto. Feito isso, eu só vou colocar a opacidade. Set opacity igual a 50. E ok, feito isso, ele tem que ser criado em todos os slots. Ele criou, só que ele tá com a configuração XY errada e ele por algum motivo criou lá na puta que o pariu. Tá errado isso aqui. E eu acredito que ele tenha criado na verdade só 2. Acho que não tá atrás não. Vamos dar uma olhada aqui no debug. Slots selecionados. Na verdade ele está criando os 12, porém nas posições erradas. Porque eu crio o slot, certo, aonde eu estou criando o slot está certo. Então em vez de criar ele aqui, vou colocar para spawnar. Porque afinal eu estou adicionando posição X aqui e está dando zebra. Eu poderia pôr com criar também slot X e slot Y. Mas geralmente eu uso spawnar nessa questão aqui. Self layer name. Quero que ele crie no layer dele mesmo. Só que eu vou colocar aqui em primeiro lugar. Depois dele definir o ID e o slot também. Pronto. Aí aqui eu vou pegar o pin e vou passar para cá e a opacidade também. Feito isso, vamos ver sobre as configurações. Beleza, pessoal, tá certo. Só que aqui a opacidade dele eu quero que fique em 0. Aí aqui eu vou rodar uma configuração com o mouse. Deixa eu ver se já está adicionado aqui. Já está. De uma configuração de mouse over. Para cada um dos slots, eu quero que rode. Quando o cursor estiver passando por cima dele, sua opacidade vai ficar igual a 50. E para os que não estiverem assim, vai ficar igual a 0. Certo? Feito isso, prontinho, ó.
A gente arrasta para onde quiser e temos o seletor mostrando onde, nesse inventário nosso, o slot está. Agora só um detalhe que, ó, ele continua existindo. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, quando destruir aqui, eu pegue os slots selecionados que tiverem com o inventário ID igual a 1, quer dizer, igual ao que a gente criar lá, e destrua. Vamos ver. Antes ficava até no ar assim o mouse over funcionando, porque ficava todos lá. Vamos ver, ó. Esqueci de um detalhe, galera. Eu não estou passando o ID e estou esperando que o jogo adivinhe, né, o ID. Puta que o pariu, né? Puta que o pariu. Passamos o ID depois da opacidade. O vídeo já tem uns 40 e poucos minutos, provavelmente. Puta que o pariu, hein? Certo. Tá tudo certinho, ó. Feito isso, ele deleta tudo. Ele está criando só a quantidade. Esse inventário aqui é a variável. Está criando só 12. E não cria mais porque já criou. BG só cria 1. Slots cria só 12. E slot selecionado só 12. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do vídeo. Na segunda parte a gente vai colocar para os itens estarem dentro dele. Nós já temos onde armazenar, já temos onde mostrar os sprites gráficos, já temos onde fazer absolutamente tudo. Essa é a vantagem de fazer tudo com calma e com cuidado. Então é isso aí, galera, beleza? Até a próxima aula e valeu!